Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, agora em 1 Crônicas, capítulo de número 26. O cronista que descreve para nós tudo aquilo que foi escrito, que de acordo com o Talmud é Esdra, o cronista, ele dá muitos nomes, relações, turnos, de como funcionava e de como Davi, junto com o sacerdote Aimeleque e Zadok, dividir os turnos. A cada hora havia 12 louvando, um total de 288 cantores louvando ao Senhor. No turno dos levitas que adoravam, o turno dos sacerdotes, no capítulo 24. E agora no capítulo 26, nós vamos ter os porteiros, aqueles que guardam, os guardiões da porta. Muito interessante, o livro de 1 Crônicas nos ensina muita organização, ordem, para qualquer pastor ou líder, pode aprender com crônicas a organização, a ordem, turnos, usar as pessoas e criar turnos de organização para a igreja do Senhor. Imagine só se nós fizéssemos a mesma coisa, colocássemos a igreja em oração em 24 horas, a igreja em louvor em 24 horas. Crônicas nos ensina isso. Crônicas tem 29 capítulos, 942 versos, e nós agora estamos no capítulo 26, falando da divisão dos porteiros e depois do guarda dos tesouros e dos oficiais e juízes. Tudo isso foi organizado por Davi e o cronista nos relata com detalhes, com nomes, quem era o responsável de cada coisa. Vamos então continuar. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, note que os porteiros eram descendentes de Corá, né? Levi tinha os filhos, os coraitas, os meraritas e os gersonitas. Os porteiros dos coraitas foram Messelemias. Messelemias, esse nome significa Jeová recompensa. Filho de Corá, dos filhos de Asaf. Então, os filhos de Asaf tanto participavam do louvor, como também da portaria, né? Do tomar guardiões ali. E foram os filhos de Messelemias, que significa Jeová recompensa, Zacarias, o primogênito, Zacarias significa Jeová se lembra, Gediael, Gediael quer dizer conhecido de Deus, e o segundo, Gebadias, e o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, novamente nós vamos ter 24 aqui, não é? Elão, o quinto, Joanã, o sexto. Joanã significa Jeová tem sido gracioso, era o sexto. Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, e Jeozabade, Obed-edom também era porteiro, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Quanto ao sentido dos nomes, Joá significa Jeová irmão, Sacar, que é o terceiro, significa ordenado, e Natanael, o quarto, Deus ouve, não é? O nome Natan, Deus responde. Natan quer dizer responder. Amiel, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peleutal o oitavo, porque Deus o tinha abençoado, não é? E Peleutal parece que recebeu uma bênção especial de Deus. Deus o tinha abençoado, diz aqui no verso de número 5. Continuando, não é? Porque Deus o tinha... Verso 6. Também seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Varões valentes aqui, que
também provavelmente serviram ao exército de Davi. Os filhos de Semaias foram Otni e Rafael. Rafa, quer dizer cura, Deus cura. E Obed é servo, Elisabade, com os seus irmãos, homens valentes, né? Elisabade quer dizer Deus deu, Rafael, Deus curou, Deus cura. Com os seus irmãos, homens valentes, Eliú, ele é Deus, e Samoquias, que significa sustentado pelo Senhor. Todos esses foram os filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos, seus irmãos, homens valentes de força, para o ministério, por todos 62 foram todos essa família de Obed-edom, que serviu como porteiros na casa do Senhor. E os filhos dos irmãos de Messelemias nós já falamos, significa Jeová recompensa. Homens valentes foram 18. Então, e de 62 com 18, nós vamos ter aqui 80, não é? E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sinri, o chefe, que ainda não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe, mesmo sem ser o primogênito, chefe, não é? Rosa significa salva agora, daí vem aquele nome Osana, não é? Responde-nos a nossa salvação, o Senhor é a nossa salvação, Osa. E Ilquias quer dizer Jeová é minha porção. O segundo, Tebalias, quer dizer Jeová purificou. O terceiro, Zacarias, Jeová se lembra. Então, Ilquias, segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos de Oza, que significa Oza, Jeová, ou salva agora, né? Foram 13. Desses se fizeram as turmas dos porteiros, entre o chefe dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Então, os porteiros que guardavam, né, as portas da casa, guardavam a arca, eles eram guardiões da casa de Deus. E lançaram sorte, assim, os pequenos como os grandes. O fato de lançar sorte mostrava que não havia nenhuma preferentismo, né? Uma preferência para um sobre o outro. Mas ao lançarem sorte, conforme caíam os turnos, era que eles entendiam que era a vontade de Deus, não é? Com os grandes, segundo a casa de seus pais, para cada porta que havia, eles lançaram sorte. Quem é que ficava onde, quando é que ficava, não é? E caiu a sorte do Oriente, no Oriente, a porta oriental, que fica ao leste, e Selemias lançou a sorte por seu filho Zacarias. Então a sorte foi lançada e caiu Selemias, que é Jeová recompensa, seu filho Zacarias, Jeová se lembra. Conselheiro prudente, saiu-lhe a sorte do norte. Então Selemias ficou com o oriente, Zacarias com a porta do norte. É Obed-edom do sul, Obed-edom, servo de Edom, do sul, e dos seus filhos, a casa das tesourarias. Então eles não só eram porteiros, mas aqui também sugere que eles eram guardiões da tesouraria, dos armazéns, né, que se punham os alimentos também. A Supim, verso de número 16, e a Oza, né, salva agora, a do ocidente, a porta ocidental, como a porta de Saleque, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte da outra guarda. Esses eram guardiões, porteiros que guardavam as portas. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, não é? Então 4 por dia, 6 levitas. Ao sul
4 por dia, quer dizer que a cada 6 horas tinha um grupo levita. Porém, as tesourarias de 2 em 2, não é? Toda tesouraria de igreja sempre deve ter 2 pessoas contando para evitar que haja roubo, haja desvio, porque se for só um, ele pode enfiar no bolso e pronto, não é? Como Judas, que era tesoureiro do grupo e roubava do que se lançava. Não é? Então aqui nós aprendemos em Crônica que numa tesouraria sempre deve ter de 2 em 2. 1 Crônicas 26, 17, anote esse verso, principalmente quando estiver falando com os tesoureiros, tem que ser de 2 em 2. Verso 18, em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Essas são as turnas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Então, dos meraritas e dos coraitas, eles serviam como porteiros. Quando era o templo, eles carregavam as tábuas e as tendas, mas aqui, agora eles vão servir como porteiros. Vamos ver os guardas dos tesouros. E quantos levitas? Aías tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus. Aías quer dizer irmão de Jeová, tinha o cargo da casa do tesouro de Deus e das coisas sagradas, das coisas que eram consagradas ao Senhor. Verso 21, quanto aos filhos de Ladã, agora os gersonitas, foi chefe dos pais de Geili, não é? De Ladã, nós vamos ter os gersonitas, pai do chefe de Geilitas, Geili, né? G-I-L. Dos irmãos de Geili, nós vamos ter Zetã e Joel, seu irmão. Esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Então, toda prata, ouro que era lançada na casa do Senhor, esses tinham os cargos. Dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos ozielitas, esses são famílias, não é? Completas. Sebuel, filho de Gerson, que é gersonita, o filho de Moisés era o maioral dos tesouros. Esse Moisés não é o Moisés lá que tirou o povo, esse Moisés é do tempo de Davi. Tem gente que confunde, às vezes, nomes iguais. Então, é importante explicar isso. Isso é Moisés do tempo de Davi. Moisés significa tirado das águas. E seus irmãos da banda de Eliezer, Rebaías, seu filho, e Isaías. Esse Isaías também não é o profeta Isaías, é o nome Isaías. Seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Note que ordem tremenda dá os nomes dos tesoureiros, daqueles que têm o encargo na casa de Deus. Esse Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi, o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitões do exército tinham consagrado. Então, todo o ouro, toda a prata que era consagrada estava no cargo de Selomite e seus irmãos, que eram chefes do tesouro. E dos despojos da guerra, quando eles traziam despojo, as consagraram para repararem a casa do Senhor. Então, todo despojo de guerra também era trazido, reconhecimento que a guerra, a vitória vinha do Senhor, e era tudo dado para o reparo da casa do Senhor. Como também, verso 28, tudo quanto tinham consagrado, Samuel, o vidente, aqui é Samuel, o profeta, o vidente, e Saul, filho de Quis. Então aqui existe uma certa herança que Samuel deixou, e o próprio Saul deixou. E Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e de seus irmãos. Selomite era o chefe da casa do tesouro, não é? Até aquilo que Samuel, vidente, consagrou,
o que Saul tinha dado, Abner e Joabe, os capitões Abner e Joabe trouxeram e entregaram, tudo estava ao cargo de Selomite. Ele era o responsável, ele e seus irmãos, pela casa do tesouro, não é? Vamos ver agora os oficiais e os juízes, verso 29. Dos Izaritas, Kenanias, seus filhos, foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Então havia oficiais, juízes, o rei julgava muitas causas, mas além do rei, havia oficiais, juízes que julgavam as causas pequenas, as maiores eram trazidas ao rei. E dos Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes. Esses juízes eram homens valentes. 1.700 que tinham cargo de ofícios em Israel. Eles eram os oficiais em Israel. Daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para serviço do rei. Esses oficiais estavam a cargo do rei. Dos Hebronitas eram Gerias, o chefe dos Hebronitas, e das suas gerações entre os pais, não é? Hebronita, Gerias quer dizer Jeová vê, o chefe dos Hebronitas, da sua geração entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Note que aqui já é no final do reinado de Davi. Eles vão continuar durante o reinado de Salomão. E se buscar e achar entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. Em Jazer de Gileade, Jazer significa serviçal. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubanitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Então, aquelas duas tribos e meias de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, que ficaram da além do Jordão, também estavam no controle do rei Davi, chefe dos pais, o constituiu, não é? Sobre os Rubanitas, os Gaditas, meia tribo dos Manassés, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então, aquelas duas tribos não são esquecidas durante o reinado de Davi. Havia chefes constituídos, Jazer de Gileade, Jazer, como nós dissemos, né? O nome dele, Jazer, que é mencionado aqui do verso 31, significa serviçal. Ele era um serviçal do rei, estava no comando da tribo de Rubem, de Gade e da meia tribo de Manassés, do outro lado do Jordão, e eram os negócios de Deus e os negócios do rei. Amém? Então nós vemos isso. Com isso concluímos o capítulo 26, a função dos porteiros, os guardas dos tesouros, os oficiais e os juízes. Dá uma contagem aí direta, 2.700 oficiais, 1.700 que trabalhavam como porteiros. É uma turma grande que servia tudo para o serviço do rei. Vamos entrar agora no capítulo 27. Vamos ter o número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Dos 12 meses, também havia responsáveis para cada mês. Olha a organização que era o reinado de Davi. 24 horas de turno, 24 horas de sacerdócio, não é? Dos levitas cantava, dos sacerdotes, dos porteiros, dos tesoureiros, dos oficiais, dos juízes, e agora o serviço para cada mês que provia no reinado de Davi. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, e o chefe dos pais e os capitões dos milhares e das centenas, com seus oficiais, que serviram ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. 24.000 para os 12 meses do ano é sinal que cada mês do ano nós temos aí pelo menos 2.000 servindo no reinado de Davi.
Sobre a primeira turma do mês primeiro, isso era o mês primeiro, era o mês de Abide, né, corresponde ao março, abril do nosso calendário. Então, sobre o primeiro mês do ano, né, nós vamos ter aqui essa divisão. Sobre a primeira turma do mês estava Jazobeão, que era filho de Jabidiel. Em sua turma havia 24 mil que estava responsável no primeiro mês. Os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército para o primeiro mês. Olha só, nos 24 mil logo para o primeiro mês. Não era 24 mil para o ano inteiro, era para o primeiro mês, 24 mil. E sobre a turma do segundo mês, era Dodai, o Auita, com a sua turma, cuja era chefe de Miclote. Também em sua turma havia 24 mil, mas 24 mil no segundo mês. Então nós temos 24 mil do primeiro, mais 24 são 48 mil pessoas a serviço do rei, não é? 24 mil de mês em mês. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia. Benaia é mencionado como capitão do exército, foi ele que vai executar Joabe, filho de Joiada, oficial mor, e chefe também em sua turma havia 24 mil. Benaia comandava mais 24 mil. Era esse Benaia um varão entre os 30 valentes de Davi, mencionado, crônica Benaia. E sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabe, seu filho, Amizabade, seu filho. O quarto, para o quarto mês, era Asael, irmão de Joabe. Asael acabou sendo assassinado, né, por Abner, capitão do exército, né, de Saul, e depois Joabe acaba matando Abner também. Para o quarto mês, Asael, irmão de Joabe, e depois dele, Gebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24 mil. Normalmente eles serviam também com seus filhos, caso o pai não pudesse, então o filho tomava conta. 24 mil no quarto mês. E para o quinto mês, o maioral era Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24 mil. Note que era 24 mil de mês em mês, nos 12 meses do ano, né? Então, 24 mil em 12 meses do ano, nós vamos ter aí um total de 288 mil. E o sexto, para o sexto mês, era Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24 mil. E o sétimo, para o sétimo mês, Elis, o Pelonita dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil, não é? O nome Elis significa ele salvou. Itra significa vigilante, no verso 9, não é? Verso 11, o oitavo, para o oitavo mês, era Sibecai. Sibecai significa bosque do Senhor. O Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24 mil. Vamos para o verso 12, o nono, para o nono mês, Abiezer, o Anotita. Abiezer significa meu pai é auxílio. O Anotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24 mil. Note que também está mencionando as tribos aqui, não é? De Israel. Eram 12 tribos, cada tribo servia de mês em mês. E nós vamos ter eles servindo à corte. O décimo, para o décimo mês, Marai, o netofatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24 mil.
o 1º para o 10º mês, Benaia, o piratonita dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24 mil. E o 12º para o 12º mês, Eldai, o nefotatita de Otiniel, também em sua turma havia 24 mil. Olha só, mês a mês, 24 mil. Alguns eram da mesma tribo, tribo de Efraim, repetida 2 vezes. Porém, sobre as tribos de Israel, eram esses. Sobre os Rubenitas, o chefe era Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Agora vai dar o nome das 12 tribos e os 12 chefes. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Note que Zadok, dos aronitas, ele controlava, não é? Os levitas aqui. Sobre Judá, tribo de Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Então agora nós temos a ordem dos chefes das casas de cada tribo, não é? Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. E sobre a outra meia tribo de Manassés, Gileade. Então note que para cada tribo, com meia tribo de Manassés estava da além do Jordão, havia um chefe. Da outra meia tribo, desse lado do Jordão, havia outro. Então a tribo de Manassés vai ter 2 chefes. Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os capitões das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo. Então, de 20 anos para baixo, não foi contado, só de 20 anos para cima, porque o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Então, não se contava todos, só de 20 anos para cima era feita a contagem. Verso 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou. Note que o censo não foi completo, foi o censo que chamou a ira de Deus. Você pode ver em 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, nós já comentamos isso. Porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, lembrando a ira que veio devido ao censo. Pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei de Davi. Então, o total número não se tem, só tem os chefes que foram contados e a ira do Senhor se acendeu contra Davi por causa da numeração. Depois assista o nosso comentário em 1 Crônicas 21 e 2 Samuel. Inclusive, há uma diferença de números. Essa diferença pode ser justificada porque o número não foram contados de todos. Já em 2 Samuel 24, talvez o número estaria mais completo. Mas você vai notar que o número também é arredondado em 2 Samuel 24. Vamos ao verso 25. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete. Note que nós temos tesouros, que era trazido, não é, no capítulo de número 26, Selomite, era o tesoureiro oficial, mas aqui é o tesoureiro do rei, que é outro tesoureiro. Então diz assim, sobre os tesouros do rei estava Asmavete, né? Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e da cidade, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias.
Então nós temos pelo menos 3 tesoureiros. Um que estava sobre o despojo que os capitães traziam, outro, Asmazete, sobre o tesouro da casa do rei, e sobre o tesouro da terra e da cidade das aldeias, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. Nós temos outro aqui, sobre os do campo. Então, havia os tesouros bem divididos aqui. Mas sobre as vinhas, havia os tesouros das vinhas. Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que Davi entrava nos tesouros do vinho, havia até o tesouro do vinho. Zabde, o Sifimita. Então, havia tesoureiro do rei, havia o tesoureiro dos despojos, havia o tesoureiro da casa do Senhor, havia o tesoureiro das cidades, das terras, e até o tesoureiro do vinho. Interessante. 1 Crônicas 27, 27. E sobre os olivais, também havia das olivas, as figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Naã, o Geredita, porém Joás, sobre o tesouro do azeite. Havia o tesouro do azeite, havia o tesouro das vinhas, havia o tesouro das terras, dos campos, das torres e da casa do Senhor. Tudo isso eram tesoureiros. E sobre os gados também havia, que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita, que era de Saron, Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Então, havia dos que pastavam do gado em Saron, havia um tesoureiro. E do gado que estava no vale, havia outro tesoureiro. Interessante isso. E sobre os camelos, também havia o tesoureiro dos camelos. Obio, o ismaelita, esse era da tribo, descendente de Ismael, ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o neronita. E sobre o gado miúdo normalmente eram ovelhas e cabras, Jaziz, o agarita. Todos eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Note que o rei Davi tinha vários tesoureiros, tesoureiro de camelo, de mulas e jumentos, de gado miúdo, não é? Todos esses homens eram responsáveis para contar e trazer a conta a Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimoni, estava com os filhos do rei. Então, esses eram oficiais. Note que Davi tinha um tio que chamava Jonatas, não é? Pai do seu irmão, quem sabe do seu pai Jessé, Jonatas. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. Aitofel ficou do lado de Absalão. Quando ele não ouviu o conselho de Absalão, o Absalão não ouviu o conselho de Aitofel, mas ouviu o conselho de Uzai, Aitofel acabou se enforcando. Você pode ver isso no comentário de 2 Samuel, capítulo 18. Assista lá o capítulo 18, você vai entender o que aconteceu com Aitofel e o conselho de Uzai, não é? Aitofel era conselho do rei e Uzai o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Então nós vamos ter aqui os conselheiros pessoais do rei, aqueles que têm o encargo de prestar contas ao rei Davi. Tudo isso o cronista relata. Nós percebemos no livro do Crônica a organização que havia diferentes tesoureiros para diferentes coisas, gente responsável pelas olivas, pelos figos, pelo vinho, pelo gado, e tinha tanto o gado do campo quanto outro gado, tinha o gado miúdo,
tudo uma organização incrível, não é? E o nome dos homens que tomavam conta de tudo isso. E eu espero com isso que você aprenda, e eu também, sobre organização, não é? O livro das Crônicas nos ensina a organizar e reconhecer o nome daqueles que estão na frente para prestar contas. Que Deus abençoe você grandemente. Eu sei que o livro de Crônicas é muito nomes que aparecem, mas mostra a organização em tudo o que o reinado de Davi tinha. Que Deus abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se você gostou do nosso canal, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar, mande esses vídeos para amigos, familiares, ajude-nos a divulgar esse canal, comenta a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Há muitos canais no YouTube, canais muito bons, de pastores de renome, não é? Mas que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único canal. Deus te abençoe. Nós vamos voltar para concluir o livro de Crônicas, capítulo 28 e 29. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.